Boa tarde, hoje o nosso JF na web recebe o psicanalista Maurílio Nogueira, humorista e musicista, ex-professor da UFJF e da UFV. Boa tarde, Maurílio. Muito boa tarde, Alessandra. É um prazer estar aqui com você fazendo essa entrevista numa área que gosto muito, que é a psicanálise. Maurílio, o que é, em resumo, a psicanálise e como ela surgiu? Muito resumidamente, que o assunto é complexo, diria que a psicanálise é uma terapia muito antiga de autoconhecimento, que podemos buscar suas origens lá no filósofo Sócrates, quando lançou sua máxima, conheça-te a ti mesmo. Mas foi com Sigmund Freud, no final do século passado, que ela se expandiu e tornou-se mais conhecida como a ciência do inconsciente. Daí surgiram adeptos desta psicoterapia ou psicanálise, vários, hoje chamados pós-freudianos e neo-freudianos, que sem negar o mestre avançaram em pontos trazidos pela modernidade, como por exemplo Lacan, Jung e outros tantos mais recentes que sempre traz alguma contribuição, não negando o mestre. Em que consiste a psicanálise? Resumidamente, a psicanálise consiste na cura pela fala. Como se diz, quem fala seus males espanta. Quem canta também seus males espanta, não é? Mas a fala na psicanálise não se restringe à fala articulada, como a gente usa, discurso filtrado, racional, pensado pela pessoa diante do analista. Esta fala, assim, muitas vezes mais esconde do que mostra os problemas que o paciente está vivendo. Como se diz, a mente mente. Ou então, nós queremos aparecer bem na fita, mostrar aquilo que não somos. Isso dá um prejuízo grande, porque a pessoa que procura o psicanalista procura para se revelar, se despir. Né? Muitas vezes as pessoas se despem hoje, colocam no Facebook determinadas coisas e não vão ao psicanalista, e se vão, ocultam o essencial. É costume se dizer também, está falando igual lavadeira, fala igual pobre no sol. Quando a gente está falando muito, quase sempre falamos muito para não dizer o essencial. Essa é a dificuldade que a gente sente, o chamado controle do ego. Né? A gente se protege mostrando a nossa luz, escondendo a nossa sombra. Quando se entrevista os políticos, por exemplo, isso é normal. Né? Eles têm que mostrar sua luz para ganhar os votos. Mas na terapia isso não pode acontecer. Daí a dificuldade dessa terapia, esses mecanismos de controle do ego. Na sessão de análise, o paciente precisa sentir-se à vontade, confiante, senão a análise não será feita. E fazer o que a gente observa hoje, que é se despir-se intimamente, psicologicamente. Tirar a roupa já não é tão difícil, mas despir-se psicologicamente ainda é. Como é uma sessão de psicanálise? Resumindo, uma sessão de psicanálise nela o psicanalista tem que ficar atento não tanto ao conteúdo da fala. O paciente chega e fala. Ele vai sacar com essa fala as queixas do paciente, né? Os sintomas, daí tentar chegar no diagnóstico, humildemente tentar, porque não é fácil, e daí propor uma terapia. Muitas vezes ele tem que tratar junto com o psiquiatra, recomendar o psiquiatra, ou o neurologista, ou o fonoaudiólogo, se ele achar que a situação exige isto. A gente, ao observar o cliente, o paciente, não fica muito preso àquilo que Freud colocava que é o divã. Senta frente a frente e vai lendo a pessoa, assim como a cigana segura a mão da gente, mas lê a testa, a gente faz igual. A gente olha o franzido da testa, os rubores, o trêmulo, o bater as mãos ou os pés, uma gagueira, a repetição de gestos ou palavras ou omissão. Isso tudo está dizendo mais do que as palavras. Enfim, ele deve estar atento à fala do corpo. Até um livro interessante que chama Linguagem do Corpo, né? Que nós dificilmente ouvimos, que é a verdadeira reveladora dos problemas do paciente. A psicanálise pretende tratar o quê?
Entre outras coisas, a psicanálise pretende ajudar no tratamento de depressões, ansiedades, fobias, pânicos, histerias e outros distúrbios de personalidade que atrapalham a vida da pessoa e que hoje cresce no mundo inteiro. Os países menos de primeiro mundo apontam alto índice desses problemas, culminando até em suicídio, né? Eu digo ajudar porque a psicanálise não faz o milagre. O que cura e brota sempre de dentro da pessoa. O papel do psicoterapeuta é despertar a cura real vem de dentro. O psicanalista tem que estar atento às necessidades de seus pacientes, se necessário, atuando, como eu já disse, a outros profissionais. Não pode querer fazer tudo, né? A psicanálise também não é uma coisa para loucos ou doidos, como algumas pessoas pensam, mas para todos nós, e eu próprio faço uso da psicanálise, para reequilibrar nossa mente, nossas emoções. No mundo de hoje, com tanta pressa, com tanta situação desagradável, é difícil alguém que não precise de um psicanalista. O sucesso do tratamento depende de uma anamnese, que é uma consulta prévia com seu paciente. Nela, a gente procura conhecer o paciente de modo mais amplo, suas carências afetivas, suas ilusões, desilusões, seus problemas de família, no trabalho, nos relacionamentos em geral. O psicanalista procura ouvir com o coração, sem julgar seu paciente, ajudando a se encontrar ou se equilibrar nas zonas de conforto que ele, não vou dizer escolhe, que ele está. Que ninguém escolhe ser canhoto, ninguém escolhe ser homossexual, bi ou trans. Não é escolha, como se costuma dizer, é condição que deve ser respeitada. É importante que a pessoa esteja bem resolvida na condição em que se encontra. E nosso papel é esse, não é mudar a pessoa e fazer ela se sentir bem naquilo que é a sua própria condição, né? Isto é o nosso trabalho, que muitas vezes as pessoas querem uma receita imediata, né? Querem um comprimido, querem uma situação de 2 ou 3 sessões, sair curados. Não é uma questão assim, de conversão religiosa, é um trabalho demorado, leva tempo e depende muito da pessoa que está ali. Nós temos muitas vezes depressivos, ansiosos, fóbicos, esquizofrênicos, histéricos em nossa família. E eu sempre pensei em estudar psicologia para poder ajudar essas pessoas. Mas as circunstâncias me dirigiram ao curso de pedagogia, onde eu trabalhei por mais de 30 anos e acho que fiquei muito satisfeito de poder também estar ajudando. Na década de 80, fiz um mestrado em psicologia educacional na Unicamp, com uma dissertação sobre a produção sócio-histórica da consciência. A partir daí, passei a me interessar pela camada mais profunda do que o consciente, que é o inconsciente. É como se fosse o andar de baixo. O consciente é aquilo que eu tenho sob meu controle. O inconsciente é a área do mistério, é o self, é a profundidade, onde a gente tem aquilo dentro, não sabe o que tem, não consegue esgotar esse inconsciente. Os atributos que se deve a Deus, se diz a Deus, praticamente, segundo Jung, caberiam dizer para o self profundo. Ele é bastante misterioso. Depois de aposentado, magistério, onde lecionei por mais de 35 anos, então cursei psicanálise na Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, no Grupo do Rio, embora a sede seja de São Paulo, por 2 anos. E venho atuando nessa área com muito interesse e dedicação, fazendo o que não pude fazer até para familiares de outras pessoas em outra época. Você é mais conhecido como músico e professor. Agora, como que você vê a contribuição da música e do humor na terapia? Olha, a música mexe com as emoções. E por mexer com as emoções, nos desarma, né? Faz chorar, faz rir, faz ter raiva. Então ela nos remete à nossa profundidade. Mexe com a gente. O humor é a mesma coisa. Ele relaxa o psiquismo, faz a pessoa rir, né? Faz a pessoa se abrir, se ele é muito fechada. Então, os dois, tanto o humor quanto a música, ajudam a fazer essa viagem ao nosso interior. Até que a pessoa não queira, acaba fazendo isso. A arte é completa, a pintura, a poesia e tudo isso, quando atinge o coração, né? E ao atingir o coração, está atingindo o cerne da questão, que é o inconsciente.
Qual a necessidade e importância da psicoterapia ou psicanálise nos dias de hoje? Eu diria que em qualquer época ela foi necessária. Já São Paulo, parece, lá na Bíblia, dizia: meu Deus, por que eu faço o mal que não quero, tenho consciência, e faço o bem que não quero, tenho consciência também? Será que há algo mais profundo? Eu penso que ali ele se perguntou se não existiria algo mais profundo, que agora nós sabemos, que é a psicanálise, né? Hoje cresce, como eu disse, a violência, pressa, mercadorização de tudo, consumo desregrado, apelo viciante às máquinas substituindo o ao vivo, né? Um diálogo ao vivo, um olhar, um abraço, um beijo. As pessoas estão sofrendo mais de desequilíbrios emocionais, sofrendo de solidão, embora estando na solidão. Estão, mas não sentem que estão cercados de outras pessoas. Estão indo muito mais ao individualismo. E com isso se murcham, com isso se sentem mal, baixa autoestima. Tudo isso aumenta o desprestígio, cai o amor próprio, torna a pessoa entediada, podendo chegar até ao suicídio, como observamos cada dia, infelizmente, em países desenvolvidos também. Não é coisa de mulher, homem, de todo mundo, de todas as classes sociais. As pessoas se sentem solitárias, se sentem desamparadas, falta de afeto. Eu tenho feito palestras por aí sobre a importância do afeto como prevenção e cura de doenças. Como surgiu para você a vocação para esse trabalho depois de você ter sido professor por mais de 30 anos? Olha, eu, como muitas pessoas, tive ou tenho ainda várias pessoas muito perto com grandes problemas psicológicos. Precisava que eu desse um jeito, né, de poder ajudar essas pessoas. E a psicanálise apareceu para mim, juntamente com a pedagogia que eu já dominava e outras áreas, como uma maneira de eu tentar ajudar essas pessoas. E é isso que eu tenho tentado fazer. Maurílio, sabemos que esse assunto vai longe, não vamos nos alongar muito. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Sempre há algo a acrescentar. Nenhuma entrevista pretende esgotar nada, porque nada aqui é dogma. É a minha visão, né, que eu estou comunicando a você. Mas a gente sabe que o tempo é curto, as pessoas correm muito hoje. O que eu tenho a dizer é agradecer essa oportunidade de desmistificar, ou desmitificar o que seja a psicanálise, né? A ideia é esta. E agradeço muito, né, essa oportunidade, espero que haja outras onde a gente possa estar falando aquilo que por acaso hoje nessa fala muito pequena possa ter ficado obscuro. Obrigada. Eu também quero agradecer a você por ter nos recebido aqui em sua casa, aqui no seu cantinho de livros e músicas. Depois você vai dar uma palhinha para nós como músico, Sim, né? Sim, perfeitamente. E você atende aonde? Olha, eu atendo numa sala na rua Machado Sobrinho, 12, apartamento 203, quase na esquina com rua Moraes Castro, em frente ao Alameda. Mas o meu telefone é 98443-1086, sempre às ordens. Utilizo também o WhatsApp, que hoje é um recurso muito rápido, o Facebook, o YouTube, posto músicas, palestras lá, que as pessoas podem lá acessar. E também faço palestras, seminários nos institutos e lugares onde a gente é convidado, sempre com muito prazer. Isso mesmo. Quem que se interessar, só ligar e marcar uma consulta. Bom, muito obrigada. Tenham todos uma boa tarde. Até o próximo JF na Web. Muito obrigado.